Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam o Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Cresce o debate sobre a proposta de uma reforma do Código Civil com foco especial nas leis sobre herança. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Ainda tem a agenda cultural com as dicas para você e sua família aproveitarem neste final de semana. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. E na hora do papo a gente fala sobre o Dia Municipal de Luta e Visibilidade da Pessoa com Deficiência. Hoje é sexta-feira, 19 de setembro de 2025. O Mix da TV está começando agora. Sextou com tudo aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua participação. Você que acompanha a gente ao vivo pelo canal 4.2 aqui em Taubaté e região, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E hoje é sexta-feira, estamos às vésperas do Dia Nacional e do Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. Para falarmos mais sobre este assunto, nós recebemos aqui nos estúdios do Mix a Camila Martins, que é atleta e também artista visual. Camila, seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Obrigado pela sua presença. Tudo bom contigo? Bom. Obrigado pela presença, viu? Também a gente recebe aqui a Silvia Maria Oliveira Lima, que é assistente social e coordenadora do Centro da Pessoa com Deficiência. Silvia, seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Nós que temos que agradecer a oportunidade, sabemos da importância, né, do Setembro Verde, do trabalho todo voltado à visibilidade da pessoa com deficiência no município. É uma honra estar no programa de vocês hoje. Nós que agradecemos a presença das duas. A gente vai costurar uma pauta aqui, uma conversa, para a gente entender um pouco da importância das políticas públicas e, do outro lado, da pessoa que vive nessa condição com deficiência, como que é essa realidade aqui em Taubaté. A gente conhece a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município, de inclusão, Silvia, tem vários equipamentos, né? A gente ouve falar de CREAS, de CRAS, casas transitórias, casas de acolhimento, mas você está no equipamento diferenciado. Explica para a gente como é que funciona esse equipamento. O Centro Dia da Pessoa com Deficiência é um serviço da média complexidade, é um serviço ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, né? As portas de entrada são feitas pelo CREAS. Nós temos no município 2 CREAS, CREAS 1, CREAS 2, né? Então, a pessoa que tem algum familiar com deficiência e queira conhecer o Centro Dia, tem que ir até o CREAS, né? Eles estão de portas abertas, atendem de segunda a sexta-feira, e eles vão encaminhar para o Centro Dia fazer avaliação para ver se tem o perfil ou não, né, para estar conosco. Como que acontece no Centro Dia? As atividades são desenvolvidas de segunda a sexta. Hoje nós atendemos 60 pessoas, 30 assistidos no período da manhã, 30 assistidos no período da tarde. Oferecemos 4 oficinas. Nós temos oficinas de culinária, oficinas de AVD e AVP, oficina de artes. O que é AVB e AVP, para a gente entender? Oficinas de AVP e AVD são vidas diárias e vida prática. Então, a pessoa com deficiência, ela, por vezes, chega no nosso equipamento sem saber até a questão de higiene pessoal, o básico, o mínimo. Então, é trabalhado dentro dessas oficinas diariamente, escovação de dente, como pentear o cabelo, como faz a alimentação, como se alimenta sozinho. Também, a gente pensando trabalhar a autonomia deles, nós trabalhamos a questão do dinheiro, né? Do acesso ao benefício, da possibilidade da pessoa com deficiência chegar até um posto de saúde, marcar uma consulta médica, de receber o seu benefício, né? E também desenvolver um trabalho voltado ao mercado de trabalho. Ou seja, esse usuário do sistema lá do Centro da Pessoa com Deficiência Centro Dia,
ele vai de segunda a sexta, tem atividades todos os dias com vocês? Todos os dias, né? Como eu disse anteriormente, são 30 no período da manhã. Nós buscamos na casa com o transporte da prefeitura, de manhã cedo, levamos na hora do almoço e uma outra turma vem à tarde e, né, fica até o finalzinho da tarde conosco, tendo essas atividades. Qual que é a faixa etária de atendimento desse público? O mais novo até o mais velho, varia de quanto em quanto tempo essa faixa etária aí? Tá. A faixa etária do público do atendimento do Centro Dias é de 18 a 59 anos de idade, tá? Esse centro foi implantado em Taubaté em 2020, devido à grande demanda que o município recebia dos outros serviços, né? Então, entendeu-se a necessidade de ter um local que pudesse aí trabalhar a emancipação, a autonomia, né? Pensando também bastante no isolamento social, que a gente sabe que hoje ainda temos muitas pessoas com deficiência em isolamento social por questões de exclusão ou de não se sentir incluso nas políticas públicas. Camila, agora para a gente conhecer um pouco mais da sua história, você conhece o Centro Dia, já frequentou, ou você conhece outros equipamentos aqui na cidade que fazem essa atenção da pessoa com deficiência? Eu conheci o CRAS, né, que era, na época que eu morava era lá na Bagé. Eu fui atendida bem lá também, no CECAP. Aí, ontem eu tive o prazer de conhecer o... Como é que é o nome? Os assistidos do Centro Dia, né, Camila? Centro Dias. Aí, eu achei bem legal, né, bem uso, mas, né, foi coisas rápidas também, né, por conta de umas dificuldades que eu tive, daí não estava para realizar. Constantemente. No seu caso, a sua trajetória, Camila, em que momento a sua deficiência começou realmente a ser um desafio, algo que você precisava solucionar na sua vida, ou sempre foi algo difícil para você? Quando eu comecei a procurar emprego, começou a dificuldade. Sim, começou na escola, né, mas foi piorando quando eu comecei a procurar emprego. E a que fato se atribui a isso? Você percebia? Era o preconceito, a falta de informação, a ignorância? De onde você acha que estava vindo essas barreiras, esses entraves? Sim, era preconceito, falta de empatia, talvez, em alguns casos, né? Tanto que o meu primeiro emprego, né, foi bem difícil para mim, porque, tipo, tinha muitas pessoas com deficiências, para suprir cotas, mas só que os líderes que estavam lá dentro não sabiam tratar, né, pessoa com deficiência. Tipo, magoava muita gente no local de trabalho, muitas vezes eu tinha que sair de um lugar para ir chorar em outro cantinho para ninguém ver. Daí fiquei 3 meses, não consegui mais pedir conta, porque não tem como ficar num lugar assim. As pessoas não sabem tratar. Entendeu? No caso do Centro Dia, Silvia, existe essa preocupação com a qualificação profissional, com o mercado de trabalho? Existe alguma forma de encaminhamento ou orientação? Então, na verdade, nós vamos iniciar agora no dia 29, é uma parceria com a Secretaria da Educação, né? Vamos iniciar uma formação na Escola do Trabalho, uma formação de informática, né? Na Escola do Trabalho. E eu penso também que as empresas que quiserem fazer parceria conosco, nós estamos com as portas abertas, né? Tanto de formação quanto encaminhar para o mercado de trabalho. Camila, você falou para a gente dessa dificuldade inicial de se colocar no mercado de trabalho, né? Quando a pessoa não tem deficiência, já tem vários entraves, já é difícil. Então, com deficiência, obviamente, a gente percebe que as dificuldades são maiores. Como é que você conseguiu construir a sua carreira hoje como artista? Ser artista é, de certa forma, uma profissão? É um hobby? É uma forma de ganhar dinheiro? Como é que você começou a sua trajetória na área das artes? Eu comecei costurando minhas pequenas calças, né? Porque eu tive que ir adaptando conforme eu fui ficando adolescente, fui entrando nessa de querer costurar por conta da minha necessidade, né? De ter uma roupa de adulto, né? E depois eu fui me mergulhando tipo assim, fazendo bolsas, outras coisas. Aí eu vi nisso uma saída também, porque eu comecei a ficar com depressão, ansiedade, por conta de fora de casa. Eu não conseguia sair fora de casa, que era preconceito no ônibus, era em vários lugares. Daí eu busquei na arte suprir, sabe, a minha mente.
E nisso já foram quantos anos, né? Você já está engajada nesse processo? E quais são as suas principais peças ou coleções? Qual que é o seu carro-chefe? Com o que mais você produz? Então, agora a gente está com material sustentável, né, que é bolsas, roupa papete, casinhas, né, de cachorro, tudo. Eu faço tudo com sobras de tapeçaria que eu ganho, né, que eu não compro também porque eu não tenho muitas. Aí eu uso para isso e além de fazer, eu também estou trabalhando em uma linha de moda para pessoa com deficiência, assim, com acondroplasia, para as mulheres que querem, né, uma roupa tipo para ir em festas, algum evento e não tem, só infantil. Eu estou me empenhando nisso. Ou seja, está usando a sua arte a favor, está Sim. conseguindo ter uma renda, né, complementar de alguma forma. Silvia, no caso dela, a gente está vendo como as políticas públicas são importantes, né? A gente está falando do Centro-Dia, que oferece esse suporte, esse apoio. Mas de uma maneira geral, assim, as políticas públicas. Hoje tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já está em vigor há algum tempo. Mas de uma maneira geral no Brasil, as políticas públicas ainda necessitam e carecem de melhorias para que essa população seja atendida de forma efetiva? Então, a gente tem observado, né, ainda, né, embora com alguns avanços, que ainda, eu acho que está em pequenos passos, né? A gente viu a pesquisa aí do IBGE de 2025, nós temos 14,4 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência, né? Então, a gente precisa que as empresas abram essas portas, né? Não só de oferecer emprego, mas também de qualificação profissional, né? E que as escolas de qualificação profissional possam atender, possa ter essa inclusão das pessoas com deficiência. Na sua trajetória, Camila, quais foram as oportunidades que apareceram para você quando a gente fala de qualificação, de emprego? Teve algum projeto especial, algum programa que você lembra, alguém que te indicou? Ou apareceu alguma surpresa aí na sua vida, quem sabe até pro lado do esporte? Então, do serviço eu tive bem que correr atrás. Tanto que eu estava sempre no balcão de emprego, subindo aquelas escadas, nem sabia que tinha elevador lá. Eu era bem correndo atrás. E foi numa dessas que, entregando currículo no centro, que encontrei o André, né? Ele me encontrou e me chamou para o esporte. Aí eu vi, né, uma saída para mim. Como uma forma até mesmo de superação, né? Superar, Camila, qual esporte que você pratica? Conta para os nossos telespectadores e quais resultados que você já obteve? Então, eu faço halterofilismo, né, que é o levantamento de peso deitado. Eu já participei de alguns campeonatos, né, o meeting paralímpico, o brasileiro, sou medalhista de ouro 4 vezes. E foi uma oportunidade maravilhosa para mim também, que além da artes, é minha vida também. Eu não consigo mais viver sem a arte e sem o esporte. De certa forma acaba viciando, Sim, né? muito. E é uma coisa que, tipo, a gente consegue se libertar desse mundo de preconceito, de racismo, de tudo, sabe? Quando a gente fala de políticas públicas aqui na cidade de Taubaté, no nosso exemplo, Camila, onde você sente mais dificuldade? É no transporte público? É no mercado de trabalho? É no atendimento de saúde? Onde a sua condição, no caso uma pessoa com deficiência, onde você consegue perceber, tem outros tipos de deficiência, que obviamente tem outras barreiras, né? Mas no seu caso, onde você vê os principais entraves hoje aqui na nossa cidade? Então, no ônibus também, no transporte público, bastante por conta dos degraus, né, que são muito altos, não só para gente que tem deficiência, como para os idosos também, que sempre caem, né? As calçadas do centro não tem condições de andar. Irregulares, todas né? irregulares. Até meus colegas de academia, que são, né, tem amputação, cadeira de roda, tudo, tem muita dificuldade de passar naquelas calçadas para poder chegar à academia, entendeu? Na área da saúde também, muito difícil. Se eu não for com alguém, ninguém me vê lá embaixo para poder marcar uma consulta, para poder passar. É muito difícil. E olhando por uma outra vertente, tem algum equipamento público ou tem algum lugar aqui que chama a atenção de forma positiva, que você fala, aqui as políticas são colocadas em prática, a gente é valorizado, a gente é visto, você consegue ver isso em algum olhar? Além do Centro-Dia que a gente está conversando sobre ele? Sim, no Centro Cultural. O Centro Cultural, sabe, é bem acolhedor. Ele
eu não sei nem como me expressar. Lá eu me senti bem, sabe? Eu me senti Acolhida, né? acolhida. A gente está falando do Centro Cultural Toninho Mendes, isso. né? E lembrando que é uma das próximas pautas do programa Desbravando Taubaté aqui da TV Câmara Taubaté. A gente vai estar mostrando mais detalhes. A Silvia separou uma imagem que representa o trabalho lá do Centro Dia da Pessoa com Deficiência. Eu vou pedir para colocar na tela essa imagem e a gente vai comentar essa foto, até porque as palavras, as imagens falam mais do que 1000 palavras, né? Silvia, quem que está nessa foto aí? Então, essa foto foi tirada em junho, né, desse ano. São a equipe, nós temos uma equipe multiprofissional que trabalha conosco. Então, a equipe é a nossa diretora da Proteção Especial, a Dani, é o nosso secretário, o Marco Tolomio, né? E toda a equipe que faz o Centro Dia funcionar. Quais são as funções que tem lá? Eu sei que tem assistente social, deve ter psicólogo, tem o que mais lá? Temos assistente social, temos psicólogo, temos a TO, que é terapeuta ocupacional, nós temos cuidadores, temos orientadores sociais, a gente tem a cozinheira também que trabalha conosco, né? O pessoal aí da limpeza, tem escriturário, então assim, tem uma rede de profissionais que faz o Centro Dia acontecer todos os dias. A gente está mostrando essa imagem. Eu vou pedir, por gentileza, então, para colocar na tela os dados referentes ao endereço lá do Centro Dia da Pessoa com Deficiência e também os telefones para que a população que está assistindo aqui a nossa programação possa acompanhar. O Centro Dia da Pessoa com Deficiência, o telefone está aí na sua tela, aparecendo aqui embaixo, é o 3631-5210 e fica na Avenida Santa Cruz do Areião, número 1735. Lá é o centro de referência, mas como a Silvia colocou para a gente, a principal porta de entrada são os CREAS e a gente também tem mais 2 telefones que a gente vai colocar aqui na sua tela para você acompanhar. Então, você pode entrar em contato com o CREAS, dependendo aí da sua região. O DDD é o 12 aqui do Vale do Paraíba, 3632-3301 e a unidade 2 no 3686-2494. Os dados estão aí na tela, a gente vai manter aí para vocês acompanharem essas informações. Silvia, é um espaço curto aqui para a gente debater, uma pauta que a gente poderia ficar horas aqui levantando outras questões, mas antes da gente encerrar a nossa entrevista, qual que é a mensagem que você deixa para a população de Taubaté às vésperas desse Dia Municipal e do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência? Tá. Na verdade, nós vamos ter uma atividade no Centro Dia, no dia 24, e gostaria de contar muito com a presença, viu, Camila? Já estou te convidando, por favor. Acho que é um exemplo de superação, né? Vai ter vários pais, também os assistidos, então seria muito bom se você pudesse contribuir conosco e conhecer o nosso espaço também, né? A mensagem eu acho que a gente pode deixar, né, para a população de Taubaté e para a população, acho que geral, é de que esse dia, né, dia 21 de setembro, aí, que a gente trabalha na luta da pessoa com deficiência, que venha trazer uma reflexão, sabe? Quais atitudes que a gente está tomando de capacitismo? Porque a pessoa com deficiência, a pessoa, ela não é inferior, ela não é incapaz. Ela tem lugar, tem que ter voz, e o nosso trabalho, Camila, é junto com vocês, sabe? A gente tem que ter voz na sociedade, nós pertencemos a uma sociedade. Então, vamos trabalhar em conjunto para transformar, né? Uma sociedade mais bonita, mais igualitária, né? E acho que tem lugar para todos. E eu vou pedir então para Camila, a nossa artista visual, não trouxe as telas aqui para mostrar, não trouxe as medalhas, mas vai ficar o convite já para a próxima vez você mostrar todos os resultados para a gente. Camila, gostaria então que você deixasse uma mensagem à população de Taubaté, principalmente dedicada às pessoas com deficiência, que nesse momento estão te vendo, estão te assistindo, e eu tenho certeza que a sua mensagem vai chegar para quem precisa te ouvir. Eu queria mandar mais para os meus colegas, né, que são deficientes, para eles não desistirem, nunca deixar o não afetar a vida deles, porque eu perdi tempo da minha vida aceitando o não, e agora eu não aceito mais o não, você não pode, você não faz. E a população de Taubaté devia acolher mais, né, deixar mais acessível pra gente, e é isso, e não fazer só um dia da pessoa deficiente, porque o dia da pessoa é todo dia temos barreiras, batalhas, né, e é isso.
Obrigado pela sua presença, espero que a sua fala aqui ajude a construir novas políticas públicas que se transformem em resultados concretos e ações vindo dessa Casa de Leis, que a gente acredita que daqui saem as ideias que podem se transformar em ações e melhorar o dia a dia de todos nós. Parabéns pelo seu trabalho, tanto no esporte, nas artes, pela sua dedicação. Muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Silvia, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, parabéns pelo trabalho da sua equipe lá. De antemão, a gente vai cobrir também esse próximo evento. Se tudo der certo, a gente continua acompanhando os desdobramentos aqui no Mix. Para você, um ótimo final de semana. Obrigado pela presença. Acho que agradece. E assim encerramos a nossa Hora do Papo desta sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Falamos sobre o Dia Nacional e o Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. Esta pauta faz parte das diretrizes da TV Câmara Taubaté, em que a gente tenta trazer para você a diversidade, o respeito e a empatia por todos os cidadãos. Também agradecer a assessoria aqui por trás, da Margarida Fournier, do Centro Cultural Antônio Mendes, por ter indicado a participação da Camila aqui nesta pauta. A seguir no Mix, cresce o debate sobre a proposta de uma reforma do Código Civil com foco especial nas leis sobre herança. E também tem um short do Alto-Falante, hoje é dia de música. Não saia daí, que o Mix da TV volta em instantes. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando que você pode ampliar a sua participação entrando em contato conosco, são vários canais e múltiplas plataformas. Então, quer saber como? Vamos ver o nosso VT. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Todos os canais disponíveis para você participar, para você fazer como fez o Henrique, o nosso telespectador mirim do Desbravando Taubaté, que mandou essa linda imagem para a gente assistindo o programa, o episódio sobre o Templo Butsuruja aqui em Taubaté. E, segundo relatos, depois ele acabou fazendo até um desenho se inspirando no programa. Então, muito obrigado ao Henrique e à família dele que acompanha a programação da TV Câmara Taubaté, em especial Desbravando. E também um abraço para o seu Toninho e a dona Maria Donizete, lá do bairro Sônia Maria, que fica no Parque Três Marias. Muito obrigado pela participação e audiência de vocês. E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado com tudo o que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. A proposta de uma reforma do Código Civil com foco especial nas leis sobre herança tem gerado debate no Brasil. As mudanças propostas podem impactar de maneira significativa a vida de muitas pessoas, alterando a forma como os bens são transmitidos após a morte. A repórter Tânia Vinhas conversou com um advogado especialista no assunto para entender melhor este projeto de lei. Exatamente. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Tiago Vinhas. Ele é advogado, ele é doutor em Direito Comercial, ele é especialista em Direito de Sucessão, que é esse direito que trata das heranças, principalmente.
Tiago, a gente viu que essa proposta de reforma traz muitas coisas, são centenas de dispositivos, de artigos que querem mudar o processo do direito civil. Mas a gente vai focar hoje em herança, para falar de um jeito mais fácil. Como é hoje e quais vão ser as principais mudanças? Bem, a herança hoje funciona de uma maneira assim, bastante consolidada, já faz mais de 20 anos, no Código Civil atual de 2002. Então, hoje, existe a figura dos herdeiros necessários. São aqueles herdeiros que vão receber herança, não importa o que aconteça. Então, a pessoa morreu, se existir aquela figura de herdeiro, ele vai receber algo. E tem uma ordem no nosso código. A primeira ordem hoje é descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos, mais o cônjuge ou companheiro. Então a pessoa está casada ou tem união estável, vai herdar junto com os descendentes. Ah, mas a pessoa morreu sem deixar descendentes e é casada. Então você vai ter os ascendentes, os pais, os avós, os bisavós, em concorrência, ou seja, herdando junto com o cônjuge. Ah, mas daí a pessoa não tem nem descendente, nem ascendente. Tem cônjuge ou companheiro. Beleza, então essa pessoa vai receber tudo. Esse cônjuge vai herdar tudo. Ah, se não tiver cônjuge, então são os colaterais até o 4º grau. Quem são esses colaterais? Começando pelos irmãos, se não tem irmão, vai os sobrinhos, se não tem sobrinho, vai os tios, e depois vão os primos, tios avós e sobrinhos netos. Depois disso, acabou, não tem parente nenhum. Daí esse patrimônio deixado pela pessoa que morreu vai para o Estado. Ok, esse é o sistema atual. Como é que vai mudar pela essa reforma do Código? As mudanças elas são bastante significativas para quem é cônjuge, porque os herdeiros necessários, aqueles que vão receber herança, não importa o que aconteça, deixam de ser os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, e passam a ser apenas os descendentes e os ascendentes. Então, assim, a pessoa morreu, tem filho, tem neto, tem bisneto, eles vão receber tudo. E o cônjuge não vai receber. Ah, a pessoa faleceu, tem cônjuge, mas não tem filhos, mas tem pais, avós. Quem que vai receber? Os pais. Assim, tem os pais e seus avós. E os cônjuges? O cônjuge não recebe nada. Na falta de qualquer descendente ou qualquer ascendente, aí sim quem vai receber vai ser o cônjuge. O que tem de diferente na situação? Né? Porque o cônjuge ele receberia de um jeito ou de outro? Mais ou menos. Porque, pela reforma, o cônjuge receberia quando ele concorresse, ou seja, ele estivesse junto com os descendentes ou com os ascendentes. Com a reforma, o cônjuge não vai receber se houver descendentes ou ascendentes. E tem uma questão a mais, que o projeto de reforma do Código vai aceitar e admitir que a pessoa deixe um testamento dizendo, se eu morrer sem descendente e sem ascendente, eu não quero que o cônjuge receba nada. Então, assim, eu posso pular o cônjuge e deixar tudo para o irmão, deixar tudo para a igreja, deixar tudo para uma instituição de caridade. Enfim, a pessoa pode deixar um testamento excluindo o cônjuge sem nem precisar dar motivo. Então, essa é a grande mudança no que se refere à herança de cônjuges na reforma do Código Civil. Isso, no caso, ainda tem muito chão pela frente, né? Ainda vai ser discutido, não foi nada sacramentado ainda. Mas, na sua opinião, você acha que isso é o ideal? Não vai abrir espaço para muito mais processo, para insegurança jurídica, enfim? Olha, eu tenho uma opinião muito particular a respeito do projeto de reforma do Código Civil. É um projeto que ele é muito grande, ele está inserindo uma série de artigos a mais, muita coisa que a gente nunca sentiu muita necessidade social de alteração. E assim, essa área do direito sucessório, ele de fato dá muito problema. A gente tem muita briga em inventário, né, e tudo mais. Eu, pessoalmente e profissionalmente, eu acho que o sistema atual ele é levemente complicado, mas ele é justo. Porque o cônjuge está junto com a pessoa, teoricamente, durante a vida toda, e daí ele herda junto com o filho, herda junto com os pais da pessoa que morreu. Me parece correto. Então, eu, pessoalmente, eu acho que essa é uma alteração injusta, porque trabalha com a ideia de que família é pai e mãe, é filho, mas não o cônjuge. Que é algo que, sei lá, não me soa correto do ponto de vista social. Não nem falando do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social mesmo. A gente considera o cônjuge um parente, né? Embora pelo código, pela reforma do código, ele não vai ser uma pessoa que vai herdar.
e me parece injusto. Até a pessoa pode, eventualmente, ficar com raiva do cônjuge, né, do companheiro, e excluir da sucessão. Imagina a pessoa fazer um testamento e falar assim, então minha esposa não vai receber nada, azar. E é possível pelo projeto. Uma questão que a gente sempre discute é que o brasileiro não tem esse costume de discutir testamentos, de discutir heranças. Qual é o seu conselho, independente do que for aprovado, do que não for aprovado, porque a pessoa tem que começar a pensar nisso? Essa é uma pergunta super interessante, porque se discute muito no meio jurídico, né? Existem 200, 300 artigos sobre testamento no Código Civil e, sei lá, 1% das pessoas, no máximo, menos do que isso, realmente deixa testamento. Existem várias formas de se pensar no seu patrimônio depois da morte, né? Você não precisa necessariamente deixar testamento, você pode fazer uma doação em vida, você pode fazer uma reserva de usufruto, você pode fazer um planejamento patrimonial constituindo tudo dentro de uma empresa. Então, as soluções são bastante amplas, mas a pessoa precisa pensar nisso. Uma discussão muito interessante que falam é que o brasileiro tem medo de pensar na morte, porque acha que isso vai atrair, eu vou pensar num testamento, daí eu vou morrer. E assim, acaba sendo superstição, acaba atrapalhando muito. A gente vê muitos casos no mundo real, né, no mundo concreto, em que os herdeiros, os irmãos, as pessoas ficam brigando entre si por causa de divisão de patrimônio, que o patriarca ou a matriarca poderiam ter pensado de uma maneira minimamente estruturada, não necessariamente por meio de testamento, poderia ser de outras formas, e com isso diminuir a briga em família, porque daí, depois que a pessoa morreu, já está tudo resolvido, ninguém vai discutir. É interessante essa questão do testamento. Tem muitos dispositivos super criativos e tal, mas pouca gente conhece, porque pouca gente vai atrás. Então, assim, meu conselho para a pessoa aí de casa, né? Às vezes eu fico pensando nisso e tal. Consulta um advogado, fala a respeito, às vezes ele pode te dar uma ideia de uma situação que não precisa ser necessariamente um testamento, né? Tem um custo e tudo mais. Pode ter outras situações que sejam mais baratas e pode ter alguma solução realmente para o caso da pessoa. E pode ser super interessante para ela. É isso, acho que deu para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto que aparentemente ainda vai longe, tem muito pano para manga. Se passar ou não, a gente volta a tratar desse assunto por aqui. Obrigada então, Thiago, até e eu volto com vocês aí no estúdio. O texto completo da proposta de reforma do Código Civil Brasileiro pode ser encontrado no site do Senado Federal. É o projeto número 4 de 2025. A previsão é que ele seja debatido ao longo do ano, podendo ser aprovado até as eleições de 2026, após um processo de consulta pública e votações em comissões. Assim encerramos o nosso primeiro giro. Ainda nessa edição, a gente volta com outras informações e acontecimentos aqui no Mix de Notícias. E a gente dá sequência ao nosso programa nesta sexta-feira, porque está na hora do nosso primeiro short. O Alto-Falante convida os músicos de Taubaté para contar suas histórias e mostrar os seus talentos musicais. E hoje a gente vai ouvir a voz de Patrícia Lia. Vamos ver? Sobe o som! Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu, Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passamos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Deixei
mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei muito aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram unidos. Quando eu vi seu documento, me cortou o coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois acalma a realidade. É só tua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo o seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos, de dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire desta solidão. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois acalma a realidade. É só tua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo o seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos, de dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire dessa solidão.
Você curtiu a linda voz de Patrícia Liá? O episódio completo do Alto Falante, assim como todos os episódios do programa, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa. E o Mix faz uma rápida pausa, mas na sequência, o Ministério Público Federal cobra a adoção de medidas que aumentem a segurança dos milhares de fiéis que fazem peregrinação até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Os detalhes eu te conto a seguir. Não sai daí que a gente volta já já. De volta com o Mix desta sexta, 19 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação, você que é fundamental aqui no nosso programa. E agora a gente segue o nosso Mix desta sexta-feira, porque está no ar aquele momento em que a gente traz todas as dicas para você curtir a agenda cultural com a sua família. E quem chega aqui no Mix com todos os detalhes é a Isabela Vieira. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. No sábado, a agenda começa com cerâmica educativa, impressão de flores e plantas na argila, no Sesc. A oficina começa às 10h30 da manhã e acontece até o meio-dia. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas no local antes da atividade. Ainda no sábado, tem feira de discos no Taubaté Shopping. O evento acontece das 10 da manhã até as 10 da noite e conta com mais de 7.000 títulos, incluindo raridades e obras novas e lacradas. A entrada é gratuita. No domingo, tem Arcan Geek Fest no Via Vale Shopping. O evento conta com anime quiz, desafio de dublagem, concurso de cosplay, cos-kits e arena games. A programação começa às 2 da tarde e vai até às 8 da noite, com entrada gratuita. Na terça-feira, começa a programação da 19ª Primavera de Museus no sítio do Pica-Pau Amarelo. A iniciativa promove a valorização do patrimônio cultural brasileiro. Para iniciar a programação, a oficina pedagógica A Bela Árvore une a arte à consciência ambiental. A iniciativa acontece até o dia 27 de setembro, das 10 da manhã às 4 da tarde. E para encerrar com vibe musical, a agenda cultural dessa semana deixa como indicação Jorge Benjor, considerado o 5º maior artista brasileiro pela Rolling Stone. A indicação é o álbum A Tábua de Esmeralda, lançado em 1974. Inspirado por livros de filosofia, ciência e especialmente alquimia, Jorge uniu esse tema com outros que já eram marcantes em sua obra, como o Orgulho Negro e a Exaltação à Alegria. Assim nasce A Tábua de Esmeralda, disco considerado um dos 10 melhores da música brasileira em todos os tempos, também pela revista Rolling Stone. Como destaque de obra, indico Magnólia, música que serviu de inspiração para uma peça de teatro de mesmo nome, que explora os universos oníricos através de desdobramentos da canção. Essa foi a agenda cultural dessa semana, eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigado, Isa, pelas informações. Está tudo anotado. Espero que você e sua família possam curtir o final de semana com muita cultura aqui em Taubaté. A gente segue o nosso Mix, porque está na hora de você ficar conectado com tudo que acontece no Vale do Paraíba e principalmente aqui em Taubaté. Vamos para o nosso segundo e último giro do Mix de Notícias. O Ministério Público Federal cobrou a adoção de medidas que aumentem a segurança dos milhares de fiéis que fazem peregrinação até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A repórter Tânia Vinhas conversou sobre este assunto com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal da região de Aparecida. Vamos acompanhar. É isso mesmo, hoje eu vim conversar com o inspetor Heron Ribeiro, da Polícia Rodoviária Federal, para comentar um pouco sobre essa época que todo mundo que mora aqui na região já espera, que a gente usa a Dutra como quase uma avenida, né? A gente está acostumado a ver muitos romeiros. Então, obrigada por receber a gente, inspetor. Eu queria saber se a polícia já tem esse cálculo de quantas pessoas são esperadas, a partir de qual dia realmente tem que redobrar a atenção, triplicar a atenção para proteger esses romeiros. Perfeito. A nossa expectativa, o ano passado nós tivemos aí 36.982 peregrinos a pé e de bicicleta, né, com destino ao Santuário Nacional. Nossa expectativa é que esse ano chegue
próximo dos 40 mil, então de 39 mil a 40 mil peregrinos, né, em direção ao santuário. Já teremos um movimento grande a partir do dia 4, é nosso planejamento. Nós já estaremos com a Operação Aparecida em curso, que se inicia agora no dia 29, com reforço de policiamento. E no dia 12 é o dia fatídico, né, que infelizmente ainda vai cair num domingo esse ano. Então nós devemos ter um movimento muito intenso no dia 12, porque esse ano vai juntar os automóveis com os peregrinos, que normalmente quando esse dia cai no dia de semana, a nossa expectativa sempre é que esses peregrinos a pé de bicicleta venham no meio de semana, no dia que cai de fato o dia da padroeira, e no final de semana normalmente o movimento de veículos é um pouco mais intenso. E esse ano coincidiu de cair no final de semana, provavelmente vai ser muito complicado. Então o motorista deve ficar muito atento, redobrar a atenção, né, nesse trecho crítico, onde ele observa a caminhada dessas pessoas pela rodovia. Por que Taubaté é considerado um trecho crítico para esses romeiros? Aqui Taubaté, por ser já bem próximo do santuário, nós temos grandes romarias que também saem aqui da região de Taubaté e de São José dos Campos. Então é uma concentração muito grande. Pega ali um trecho um pouco crítico no quilômetro 107, onde tem na pista contrária um trecho de estreitamento ali próximo à rodoviária nova, que não tem acostamento. Então, o trecho onde deve ser observado ali, o peregrino deve sair, descer próximo pela rodoviária nova, fazer a passagem ali pela faixa de pedestre e depois novamente retornar à rodovia. Ali é um dos trechos mais complicados que nós temos ali com relação à segurança durante a caminhada. Inspetor, o Ministério Público Federal solicitou aí mais medidas para proteger. O que a polícia está planejando para esse momento de mudança? Exato. Em 2023, durante uma das audiências de controle externo do Ministério Público, nós apontamos esse problema, que realmente é um número que está tendo um aumento exponencial a cada ano. E, infelizmente, a rodovia ela não possui uma estrutura adequada para receber esse tipo de peregrinação, tanto que ela nem é reconhecida como uma rota oficial pelo Santuário Nacional de Aparecida, que existe lá no portal do A12.com, as 8 rotas que eles chamam de rotas da devoção. Inclusive, o peregrino recebe um certificado quando ele conclui esse caminho. E a Dutra não é um deles, justamente por ser uma rodovia com o maior VDM da América Latina, né, uma grande movimentação de veículos pesados, então não é recomendado por aqui. E aí, diante desse perigo, desse risco, o Ministério Público achou prudente recomendar a ANTT, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para que cobre da concessionária que seja incluído no programa de exploração da rodovia a construção de um caminho seguro. Já foram iniciadas essas tratativas, então aí acredito que nos próximos anos deve avançar essa conversa para propiciar uma rota que realmente possa trazer segurança para esses peregrinos. E quais são as principais dicas, então, para quem se prepara para essa romaria e para quem sabe que vai passar pela Dutra de carro nesse momento? Perfeito. Quem se prepara, primeiro é estar em condições físicas de realizar essa caminhada, por mais que tenha uns pontos de apoio ao longo da rodovia, né, com água, com hidratação, com massagem, com isotônicos, mas ele tem que estar primeiramente preparado de forma física, né, ter condições de concluir a caminhada. E as outras que são realmente as que a gente passa a questão de segurança. Evitar caminhar à noite, que todos os acidentes que nós temos fatais ocorreram quando aqueles peregrinos não estavam seguindo a recomendação. Aconteciam à noite, a pessoa usando roupas escuras, caminhando no sentido do fluxo, que é o que a gente não recomenda. A gente recomenda sempre que eles sigam no sentido contrário ao fluxo. E por quê? Até porque o Código de Trânsito Brasileiro prevê que os ciclistas, né, que aumentou também significativamente o número desse público, sigam no sentido do trânsito. Então, até para que possa ter essa separação, para que não haja acidente entre esses peregrinos, né, esses ciclistas e pedestres, que seja separado, pedestres na pista sentido contrário, ciclista no sentido do fluxo. Então, essas caminhadas, até porque a questão de caminhar à noite, além da falta de visibilidade, tem questão de roubos também, que facilita também a ação de meliantes, que ficam, né, se aproveitam da falta de luminosidade para praticar roubos durante a caminhada, apesar da polícia estar com todo o efetivo empenhado para isso. E a questão dos motoristas, a condição de trafegabilidade, o motorista pode estar cansado, com sono, às vezes no final de semana, sob efeito de substância, né, alcoólica, bebida alcoólica, então tudo isso agrava o risco. Tudo isso foi confirmado estatisticamente em nossos registros. A fatalidade desses acidentes ocorrem sempre quando a pessoa não está seguindo essas orientações. E no caso do motorista, ser sempre prudente e redobrar a atenção, né? Exato. Os motoristas devem ter muita atenção, principalmente nos acessos, né, de saídas de cidade, de postos de combustível, a faixa de desaceleração e aceleração,
que possui, que normalmente esses peregrinos eles vêm caminhando pelo acostamento e não percebem que entra nessa faixa de desaceleração e acabam caminhando, continuam a caminhada normalmente. E o motorista, por sua vez, às vezes ele não pode fazer uma freada brusca, até para não causar outro acidente, e quando ele percebe essa situação, ele também já está em cima. Então é uma somatória ali de fatores que aumentam o risco de acidente. Então ficar sempre atento, principalmente nesses trechos de entrada e saída de postos e cidades. Tá ótimo, obrigada, inspetor, pelas informações. Então eu fico por aqui, mas fica a dica. Nossa Senhora protege, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Todo mundo tem que se cuidar para chegar lá no destino com toda a paz, toda a saúde, tudo tranquilo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tânia, pelas informações. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal também avisa que, apesar de não recomendar a caminhada à noite, ela entende que muitas pessoas preferem este período para fugir do calor. Por conta disso, os agentes já estão preparados para distribuir 20 mil coletes refletores para os peregrinos entre os dias 1º e 13 de outubro, além de adesivos, também refletores. Outras notícias e informações você acompanha na segunda-feira de manhã, a partir das 9h30, no Boletim Câmara, com a apresentação de Ana Laura Costa, e no Mix da TV, na parte da tarde, a partir das 2h. Este foi o nosso Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso último short desta sexta-feira. E hoje é um dia especial, porque é exatamente um ano, no dia 19 de setembro de 2024, a TV Câmara promovia mais um debate, desta vez o do primeiro turno das eleições do ano passado. Então, vamos rever agora alguns dos momentos mais importantes deste evento. Vamos ver? Solta o play. Olá, boa noite para você. Falamos ao vivo desta quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Agora são 7h30 da noite e a gente começa, a partir de agora, a nossa cobertura pré-debate 2024. Nesta noite histórica aqui na Câmara Municipal de Taubaté, a gente recebe a presença dos 6 candidatos à Prefeitura. Os candidatos que estarão hoje, num debate aqui na TV, se enfrentarão, trarão propostas e também a gente vai conhecer um pouco mais do plano de governo de cada um deles. E um desses 6 candidatos estará à frente da Prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Essa transmissão, este debate nesta noite aqui na nossa emissora, também conta com a parceria de outros veículos de comunicação. A gente tem como parceiros Quiririm News, T7, Meon, Gazeta da Estiva, a Rádio Educativa Unital e outros parceiros que a gente vai conversar ao longo deste pré-debate. Está 100% pronto para o debate, ainda falta um detalhe ou outro. Não sei se vai ter alguém aqui dentro. Tem o André. Oi. A gente já está com o nosso diretor aqui de novo, com o Eric, que é da nossa produção. A gente veio mostrar o estúdio pro pessoal. Então, bastidor é assim mesmo. A gente chega atrapalhando o trabalho de todo mundo. Mas dá para ver que temos 7 púlpitos, porque são 6 candidatos. E o do meio, o maiorzinho, Ana Laura Costa, nossa mediadora, vai estar aí apresentando todo o nosso debate. Nessa tela temos, ainda em fase de testes, o nosso cronômetro, porque cada candidato vai ter um tempo certo para falar. O nosso teleprompter, que está aqui do outro canto, que dá para ver um pedacinho com as câmeras que estão filmando de todos os ângulos. E, para finalizar, temos a temida mesa de som, que dá para vocês analisarem aqui. Vai cuidar do tempo, vai cuidar do som, para que vocês possam ouvir tudo certinho aqui na nossa transmissão. E por último, a gente vai mostrar, então, o que quase ninguém conhece. A nossa mesa ali realmente de operações, nosso switcher, nosso TrackCaster. A gente vai mostrar para vocês. Provavelmente também tem gente trabalhando lá, porque tem que acertar bastante coisa. Deixar a câmera passar. Que toda a parte técnica tem que mostrar também para vocês conhecerem, porque bastidor é bastidor. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o debate 2024 entre os candidatos à Prefeitura, promovido pela Câmara Municipal de Taubaté, com transmissão ao vivo da TV Câmara. Estamos nessa noite nos estúdios da TV Câmara, com transmissão pelo canal 4.2 na TV aberta, canal 4, Claro TV,
YouTube e Facebook da Câmara de Taubaté. Acompanhamos então este VT mostrando um pouco mais sobre essa retrospectiva. Afinal de contas, é uma data histórica. Este 19 de setembro, ano passado, estávamos aqui fazendo a cobertura, iniciando o processo de cobertura das eleições 2024. E o Mix da TV vai chegando ao final de mais uma edição, encerrando desta vez mais uma semana. E hoje nós vimos aqui no programa, na Hora do Papo, um assunto importante com a direção da Proteção Especial do Centro Dia da Pessoa com Deficiência. A gente conversou com a Silvia Maria e também com a atleta de halterofilismo e artista visual, a Camila Martins. E nós falamos sobre o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, esse dia que tem que trazer visibilidade para uma pauta tão importante. Você também acompanhou aqui no Mix que o Ministério Público Federal cobrou a adoção de medidas que aumentem a segurança dos milhares de fiéis que seguem em peregrinação até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E ainda teve as dicas da Agenda Cultural com a Isabela, que trouxe para a gente os melhores eventos para este final de semana. Teve shorts na edição de hoje, a gente viu um pouco mais sobre o alto-falante com o som de Patrícia Liá e agora há pouco a retrospectiva da cobertura das eleições 2024. Bem, o Mix da TV fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira com um papo interessante no nosso quadro Voltando ao Papo. Para você e sua família, um ótimo final de semana. Muito obrigado pela sua companhia e continue aqui acompanhando a nossa programação.